Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Edu, agora com um pouco mais de tempo para desenvolver mais a sua reflexão sobre o jogo, para ouvir mais do Fabrício também, é basicamente impossível, ou algo muito perto disso, sobreviver a um jogo contra o Flamengo no Maracanã, não jogando por 40 minutos, né, Edu? E foi, né? Não sobreviveu, o Cruzeiro não conseguiu, aliás, tomou o segundo gol no seu melhor momento da partida, mas aí a gente conversa e fala de equilíbrio, né? De forças que se igualam. O segundo tempo foi bastante equilibrado, um jogo bem jogado do Cruzeiro, do Flamengo também. Agora, o que a gente viu no primeiro tempo não pode se repetir, né, cara? Não pode se repetir na Copa do Brasil, não pode se repetir no Campeonato Brasileiro e não poderia ter acontecido num jogo de mata-mata de Libertadores, no Maracanã contra o atual campeão, né? Contra o melhor time, o de maior investimento. O Cruzeiro não entendeu o jogo, não soube jogar com a proposta que o Flamengo levou a campo, não entendeu que o Pedro, o camisa 9, no primeiro tempo, jogou quase que como um 10, não entendeu que o Arrascaeta, o 10 do Flamengo no primeiro tempo, se posicionou várias vezes como um 9, não entendeu que a pressão na saída de bola do Cruzeiro, feita pelo Flamengo, poderia ter sua saída nas costas dos pontas, principalmente do Plata, com o Rojas. O Cruzeiro não entendeu. Muito espaço entre as linhas, principalmente para o Jorginho, e muita liberdade para os zagueiros acharem esse entrelinhas do Cruzeiro. Então, por isso que o Flamengo deitou e rolou na primeira etapa. E ainda assim o Cruzeiro teve mais sorte do que juízo. Porque das 15 finalizações do Flamengo, pelo menos 5 claras, nas que o Otávio não trabalhou e não fez boas defesas, o Flamengo desperdiçou. E o Flamengo não é disso. Porque tem jogadores especiais, que precisam, às vezes, de uma chance para matar o jogo, para fazer o gol. Então, a eliminação do Cruzeiro tem muito dos primeiros 47, 48 minutos do Maracanã. A gente teve um jogo do Mineirão muito equilibrado, em que o empate foi justo, e se qualquer um dos dois vencesse, não seria nenhum absurdo. E a gente teve o jogo do Maracanã, que é dividido em duas etapas em relação ao equilíbrio. Um primeiro tempo em que só o Flamengo jogou e o Cruzeiro não achou. Até deu uma equilibrada depois do gol do Flamengo aos 34 minutos. Eu acho que tem muito mais do Flamengo ter baixado um pouco a intensidade e ter respirado. E um segundo tempo que foi o jogo que a gente imaginava ser 90 minutos. E acabou não sendo. O segundo tempo foi 1-1. Em que o Cruzeiro teve bola tirada em cima da linha, em que o Rossi fez defesa, em que o Cruzeiro desperdiçou chance. Já o Flamengo marcou a sua e também perdeu seus gols no segundo tempo. Passou o time que jogou os 90 minutos. Ficou pelo caminho o time que jogou 50. Mas o Panzi, vamos lá, de fato o aprendizado, a reflexão para a sequência. E você estava dizendo justamente de uma temporada positiva que o Cruzeiro vinha fazendo até aqui, sem perder fora de casa desde abril. Enfim, como é que você encara de fato essa reflexão necessária, mas sem mudança de rota, Edu? Sem mudança de rota. Acho que a crítica tem que ser feita ao primeiro tempo do Cruzeiro do Maracanã, e que colocou a perder o confronto. Aqui no Mineirão a gente viu equilíbrio, o segundo tempo a gente viu equilíbrio, o primeiro tempo foi um completo amasso, desequilíbrio, e o Arthur foi muito realista, cara. Não se dá o espaço que deu ao Flamengo. Um time com essa qualidade, que quando tem espaço aproveita muito bem. E foi o que a gente falou. O espaço que os zagueiros tiveram para jogar, que Jorginho e Arrascaeta tiveram entre linhas, que o Pedro teve para baixar como um 10, que o Arrascaeta teve para atacar como um 9. Foi muito fácil o primeiro tempo. E aí o Cruzeiro teve mais sorte do que juízo. Porque foi 1-0 a primeira etapa e poderia ter sido 2-3 sem nenhum exagero. E aí, no segundo tempo, a gente viu o que se esperava. Agora, no geral, no todo, a temporada do Cruzeiro do Arthur Jorge é uma temporada de recuperação, de bom futebol jogado. E, Cirilo, o meu comentário, logo depois do jogo, eu falei, não transformem a eliminação da Libertadores em crise. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo. Era um confronto com tamanho de semifinal, de final.
até de quartas de final, mas caiu nas oitavas. E um time que tá jogando um bom futebol ia ficar pelo caminho. Foi o Cruzeiro. Agora tem um Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na Libertadores via Brasileiro. E hoje ela é uma realidade, o Cruzeiro tá na briga, tá no páreo. E tem a Copa do Brasil, cara, que é outro mata-mata no maior clássico do estado e que o Cruzeiro encare o clássico contra o Atlético como Copa. Que não repita a vergonha que foi o primeiro tempo hoje no Maracanã. Edu, o que teve de falta do Arthur Jorge, digamos assim, no jogo de hoje? O que ele se equivocou? O que você faria diferente? Estratégia foi de fato equivocada? Ou olhar de fato mais pro adversário? Não, eu não acho que o problema tenha sido apenas do Arthur Jorge. Eu acho que o futebol é um esporte coletivo, né? Não digo apenas, né? O que teve dele? O Arthur Jorge, eu não vou dizer que leitura, né? Cara, o Arthur, eu não gosto de falar de problema de leitura de treinador porque soa prepotência. O Arthur Jorge, ele sabe muito mais de futebol do que eu. Mas no primeiro tempo, o Cruzeiro poderia ter explorado melhor as costas dos pontas do Flamengo, principalmente do Plata. O Cruzeiro poderia ter pressionado melhor a saída de bola do Flamengo. Agora, desde quando isso é problema do treinador, né, Cirilo? Pode ter sido um problema dentro de campo dos atletas, e eu acredito que foi isso. Numa tentativa de correção de rota na parada para reidratação que não deu certo. E aos 34 minutos o Flamengo acabou marcando seu gol. Aliás, foram 2 gols parecidíssimos do Flamengo, né? Com a bola chegando ao Pedro e ele com um toque achando o finalizador para fazer o gol. Então são erros que para mim hoje a responsabilidade maior é de quem estava dentro de campo, dentro das 4 linhas dos atletas, menos do treinador. Ô Fabrício, você faria algo diferente na estratégia para o jogo de hoje, Guerreiro? Como eu falei antes, eu mudaria a estratégia eu deixaria os alas saírem com a bola, o Ayrton Lucas e o Royal, e aí você induz eles saírem com a bola, jogando para lateral, você fecha o meio, ele fica com menos opção, né? São jogadores menos técnicos da equipe do Flamengo, e hoje eles foram muito bem marcados a saída de bola, e aí ferrou todo o resto. Porque aí Matheus Pereira tinha que saltar muitas vezes no pressionar os zagueiros. Já se viu no Mineirão que não adianta você tentar marcar o Flamengo na pressão. Eles têm muita qualidade na saída. E aí o que acontecia? Saltava e aí aquele efeito dominó. Saltou, aí Jorginho já recebia a bola nas costas. Aí todo mundo correndo atrás, tudo errado. Dava para ver nitidamente aqui. Então, eu achei que essa estratégia também foi errada. Eu acho que eu optaria também, a gente veio falando a semana inteira e hoje comprovou mais uma vez que o Vidalba tá jogando melhor que o Rojas, na minha opinião. Tá dando mais segurança, tá até chegando no ataque melhor. Você fala, o que o Rojas fez hoje? Não fez nada, cara. Não fez nada. Outra coisa também que o Arthur Jorge fez hoje também no final, tirar o Gerson. O Gerson comandando todas as jogadas ofensivas, o que ele trouxe? Ele tirou o Gerson, ele trouxe o Matheus Pereira para fazer do Gerson, tirou o Matheus Pereira da onde ele poderia ser mais decisivo. Tava correndo, tava buscando o jogo e manteve o Arroio em campo, sendo que o Bruno Henrique poderia ter entrado no lugar do Arroio, que o Arroio também não fez uma boa partida. Tentou fazer um gol ali do meio da rua, acha que todo dia que sai aquele gol dele, sabe? Que fez lá no Mineirão, um baita gol, mas é um menino que tem que manter mais regularidade, tem que melhorar mais. E o resto eu acho que é isso, é aprendizado, é como tu falou, eu acho que de repente é os jogadores mesmo. Terem o conhecimento que para jogar uma Libertadores e não se pega. A Libertadores, ou seja, ela tem uma característica muito única, sabe? Não é jogando. Fazia quantos anos que o Cruzeiro não jogava uma Libertadores? Quantos anos que esses jogadores não jogam a Libertadores? Sabe? Então, Matheus Pereira, eu acho que nunca jogou uma Libertadores. Jogaram a Sul-Americana, mas não é a mesma coisa. E aí você pegar o Flamengo, né? Essa potência, como sabe jogar, mas quantos anos está jogando a Libertadores? É isso. Tudo serve de aprendizado, o time ficar mais cascudo, que sirva de exemplo aí para os próximos anos. E o Cruzeiro, como eu já falei, está no caminho. Está no caminho. E o caminho, principalmente, de fortalecer esse elenco, né? Porque você vê quando o Flamengo chama os caras da reserva, é brincadeira, cara. Aí mantém ou melhora. O Flamengo já é bom, mantém o nível de jogo ou melhora. Isso aí é tudo aprendizado, né? E é aprendizado para jogador, que tem que entrar com mais disposição, entrega. Se não der para você, correu tudo, não deu para jogar 15 minutos do segundo tempo, tá morto, sai. Mas desde o início tem que ser na pegada.
serve para diretoria também ver, né? Que elenco se fortalece, apesar que foi uma falta de sorte também do caramba do Cruzeiro, né? Se o PEC tivesse hoje, eu estaria muito mais tranquilo, né? Mas aí acontece aquela fatalidade do menino machucar. O Cruzeiro precisa dos beirada resolver. Hoje não teve. O que sobrou no Cruzeiro, no Flamengo, hoje o Cruzeiro não teve, né? Grandes jogadores de fazer individualidade, até porque também eu acho que esses jogadores de ataque do Cruzeiro se preocuparam muito em defender, cara. O Wesley só correu para trás, calma. Pô, calma, o Wesley, muitas vezes o Wesley tava marcando por dentro o Plata e aí o Rojas estava saltando no Royal. Sabe assim, cara? Ô, calma aí, gente. Vamos dar uma preocupaçãozinha também pro Flamengo. O que o Royal, a preocupação em marcar o Royal, o que o Royal ia fazer? O que o Ayrton Lucas ia fazer? Ele sente essa pressão de jogar no Maracanã aqui. O Ayrton Lucas foi tentar chutar uma bola e ele saiu na lateral. Então eu acho que o Cruzeiro errou nesses pontos, sabe? Não ter explorado pouco os dois alas, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, deixa ele jogar. E algumas outras coisas aí que servem de aprendizado, como eu falei antes. Ô, Du, você está de acordo com o Fabrício? Faltou os pontinhos hoje? Ah, gente, desde o primeiro tempo que a gente estava falando sobre isso, né? Faltou muito dos pontas do Cruzeiro. Eu acho que talvez os moleques tenham sentido o jogo, cara. Sentido o tamanho da partida, o Maracanã, isso acontece. Ô, Du. Oi. Só para complementar, né? Eu também achei assim. Eu não sei se é coisa do Arthur Jorge. Cara, essa insistência e sair jogando na construção. É um risco. Pô, quebra essa bola, cara. Muitas vezes o Rojas espetava. Se você quebra a bola lá, o Otávio bate bem na bola, você já quebra esse sufoco e esse perigo. Hoje o Cruzeiro tava pedindo para tomar gol de novo ali na construção. Saída perigosa, sabe? Aí é outra estratégia também, né? Que eu mudaria, que assim, gente, vocês têm 2, 3 opções, vocês escolhem dentro de campo, não tá dando para sair, não insista. Hoje teve muita saída de bola errada, você dá confiança para o adversário, a torcida inflama e os jogadores se abatem. Muitas vezes isso dá uma baixada na moral do time, entendeu? Tô errando tanta saída de bola e o adversário toda hora te sufocando. Desculpa te cortar aí, Edu. Imagina, Fabrição, e isso ficou nítido principalmente no primeiro tempo, quando foi o período que o Cruzeiro teve mais dificuldade na saída de bola. E eu falei aqui no comentário, né? Na primeira etapa tinha que ter explorado mais as costas dos pontas do Flamengo, principalmente a do Plata, com o Rojas. Nessa saída de bola ele sempre estava... O próprio Otávio ou um dos volantes recebe essa bola, já liga no lateral, nas costas do ponta. Não precisa só sair tocando. Cara, e no segundo tempo, que foi um período em que o jogo se equilibrou, principalmente quando o Flamengo estava ganhando por 2-1, o que o Rossi fez um monte de vezes? Quebrou bola. O Cruzeiro pressionava a saída, chegava no pé do goleiro do Flamengo, bola lá para frente. Para quebrar pro Bruno Henrique, para quebrar pro Samuel Lino. Para que vai correr risco? E o Cruzeiro correu risco várias vezes. O Everton Araújo perdeu um gol feito num erro desse de saída de bola quando o jogo já estava 2-1. Ele ia fazer o 3-1 e ia matar o jogo. Então, em determinado momento, é bico para frente, como diria Fernando Sasso, né? Bola pro mato, que é jogo de campeonato. E o Cruzeiro não fez. Então, são lições que eu espero que o Cruzeiro tire e aprenda. De jogos assim, você lamenta, limpa a ferida e tira lições. Porque, sabe por quê, Cirilo? Terça-feira que vem tem Cruzeiro e Atlético. Não dá tempo para lamentar e para ficar chorando uma semana, 2, não. Você lamenta hoje, amanhã trabalha, olha para frente, corrige erro, porque tem outro mata-mata gigante pela frente. No momento em que Gustavo Ferreira apita, termina o jogo no Maracanã. O Cruzeiro se dá mal, vacila, não entra para o primeiro tempo, joga apenas o segundo, mas com uma apatia histórica. Um Cruzeiro de Arthur Jorge que fez o seu pior jogo no ano. Um Cruzeiro que nem com o Tite jogou de uma forma tão abaixo daquilo que estava esperando o torcedor. Um primeiro tempo vexatório. Deixou o Flamengo jogar e só não tomou uma goleada por sorte.
O segundo tempo foi diferente, começou bem, pressionou alto, empatou o jogo 1-1. Só que a qualidade do Flamengo falou mais alto. O Flamengo fez 2-1, vai levar agora a sua classificação às quartas de final da Libertadores. Fim de papo no estádio do Maracanã. Estádio jornalista Mário Filho viu a classificação do Flamengo, agregado 3-2. A torcida do Flamengo usou, a torcida do Cruzeiro grita eliminado. Eliminação, uma eliminação vexatória e que dói no torcedor do Cruzeiro pela forma que aconteceu. O Cruzeiro está fora da Libertadores, Rafa Nobre. Fica a frustração. É claro que a gente precisa entender qual time estava do outro lado, né? É claro que a gente precisa entender que do outro lado tem uma verdadeira seleção, um time muito forte, que é o time do Flamengo, muito mais ajustado, de um investimento muito maior. Tudo isso precisa entrar nessa balança quando a gente faz a análise, óbvio. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro acabou custando essa classificação, acabou custando pro Cruzeiro essa eliminação. Fica aquela sensação de que se o Cruzeiro tivesse jogado no primeiro tempo, se o Cruzeiro tivesse entrado no jogo com a mesma postura com que entrou no segundo tempo, com a mesma calma, tranquilidade que foi o segundo tempo, talvez o Cruzeiro poderia ter tido sorte melhor. A gente precisa entender também que aqui não é uma terra arrasada, afinal de contas, o Cruzeiro joga contra uma equipe brilhante que possivelmente vai brigar pelo título da Libertadores, e o Cruzeiro que vem de um trabalho curto, de um alto investimento, é verdade, mas de um trabalho curto, principalmente se levarmos em consideração o trabalho do Arthur Jorge. Cai por terra hoje o tabu da possibilidade do Cruzeiro jogando fora de casa, cai o Cruzeiro nas oitavas de final, o sonho do tricampeonato da Copa Libertadores, e fica a sensação de que o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse iniciado o jogo como terminou. Então, o Cruzeiro, esses minutos finais, é claro que não dizem o que foi o Cruzeiro do segundo tempo, né? Aí já bastante desorganizado, mas o Cruzeiro, até o gol do Flamengo, principalmente o segundo gol do Flamengo, no segundo tempo bem melhor que o Flamengo, perde algumas oportunidades, e aí o Flamengo faz o segundo gol e praticamente dá um balde de água fria no Cruzeiro e no seu torcedor. Para falar do seu torcedor, agora os jogadores vão para a torcida do Cruzeiro para poder saudar. E aí o torcedor do Cruzeiro faz o que fez o jogo inteiro. Se tem alguém que não dormiu nesse jogo, se tem alguém que entrou ligado desde o primeiro minuto, aliás, desde o primeiro minuto não, antes do jogo começar, o torcedor do Cruzeiro, já nas ruas do Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro, já tomava conta do Rio aqui e mostrava o que seria o torcedor aqui no Maracanã. Se o Cruzeiro entrou desligado, ao contrário, o seu torcedor não. E termina aplaudindo, termina gritando, cantando. O torcedor do Cruzeiro fez sua parte. Uma pena que o Cruzeiro, desde o primeiro minuto, não fez. Deixou escapar a oportunidade de pelo menos jogar de igual para igual com o Flamengo durante todos os 90 minutos. Só jogou 45 e pagou o preço por isso. Perfeito, Nobre. É isso. O torcedor do Cruzeiro apoiou ainda a equipe na saída de campo. Um Cruzeiro desolado, que deixa o campo. E merecidamente o Flamengo comemora com seu torcedor essa classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Odimar Oliveira, como explicar esse vexame hoje no Maracanã? O primeiro tempo, né, Lucas? O primeiro tempo irreconhecível do Cruzeiro, né? Onde os principais nomes dele e os jogadores que poderiam fazer a diferença realmente não atuaram nada, né? Praticamente não teve futebol. Óbvio que todo mundo sabia que seria um jogo muito difícil no Maracanã, né? Diante do que representa o Flamengo hoje. O Flamengo que vem também aí já numa recuperação em termos de brasileiro, né? Chegando muito próximo do Palmeiras já, que estava liderando até com uma certa folga o campeonato. Então a gente sabia que o Flamengo também tinha crescido, assim como o Cruzeiro também. Os últimos jogos foram bons para os dois. Então eles estavam chegando muito dentro de uma igualdade em termos de você dizer e falar da equipe titular.
Mas também ninguém é maluco de dizer aqui que o Flamengo não tem o banco que tem, não tem praticamente 2 times, né? Coisa que o Cruzeiro não tem. Existem coisas que são necessárias de ser ditas em alguns momentos. A gente sabe, pelas próprias contratações que o Cruzeiro está fazendo, né? Ele está fazendo um time a médio e longo prazo. Ele está fazendo um time com jovens valores, pensando, né, num trabalho muito maior que inclui o Arthur Jorge. Isso tem um preço. Jogar no Maracanã da forma como com a pressão da torcida, diante de uma equipe com tantos jogadores experientes, com tantos jogadores que fazem a diferença, com jogadores que tiveram na seleção, com jogadores que foram questionados por não estarem na seleção, com todo esse quadro que se apresenta, não seria um jogo fácil, né? Mas acho que o Cruzeiro entrou muito mais nervoso do que eu imaginei que entraria. Muito mais nervoso. E aí só quem pode dizer por que aconteceu isso são realmente os jogadores do Cruzeiro. Não acho que a escalação do Arthur Jorge foi errada, não acho, vou repetir, que a escalação do Arthur Jorge foi errada. Eu acho que o que os jogadores fizeram em campo é que não aconteceu para ninguém, né? E aí já não é o treinador, aí já é realmente os jogadores, o que eles estavam sentindo. Eles não se falavam em campo, né? Parecia que eles estavam ali, eles tinham sido colocados no Maracanã, né? Tentavam ali sair de um lado para o outro, mas não tinha de forma nenhuma uma ligação entre eles, né? Eles não estavam ligados naquilo que eles estavam fazendo. Então acho que tudo isso contribuiu. O Cruzeiro perdeu a classificação no primeiro tempo de jogo, né? Ele volta do intervalo, né? Faz o gol e aí parece que vai conseguir recuperar alguma coisa, porque a gente sabe o que é futebol. Poderia ter acontecido? Poderia. O futebol já mostrou isso pra gente várias vezes, né? Mas infelizmente não foi dessa forma, né? Nas substituições, no entendimento de jogo que o Flamengo teve desde o início da partida, né? Eles fazem algum tempo ali até entender o jogo. Quando eles entendem as mudanças feitas, aí eles já vão para o que é possível fazer, né? E por que eu estou dizendo e meio que livrando o Arthur Jorge disso? Pelas palavras do treinador do Cruzeiro. Ele disse: eu quero que o Cruzeiro seja o mesmo, dentro e fora de casa. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, ele armou o time para ser ofensivo, obviamente se resguardando ali, né, de algumas situações, e o Cruzeiro foi totalmente defensivo na primeira etapa de jogo, né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, existe o jogo que você pode falar, não, o cara entrou errado, o cara fez besteira, colocou um ser extraterrestre lá no meio do campo, quis fazer uma coisa diferente e não deu certo. Não foi isso. O Cruzeiro entrou escalado da forma como ele é escalado, né? E aí eles não aconteceram em campo, eles não se ligaram em campo. E então acho que dentro dessa análise mesmo do jogo, não tinha como o Cruzeiro se classificar, né? Quem não ele poderia ter feito mais gols no primeiro jogo aqui? Poderia. Mas o jogo decisivo foi esse aí, o Cruzeiro perdeu no primeiro tempo. Perfeito, Dimário Oliveira. A análise sobre esse vexame do Cruzeiro no Maracanã. E vexame porque pela forma que foi o primeiro tempo, né? O Cruzeiro perder para o Flamengo no Maracanã, um jogo de Libertadores, não é vexatório. Não é demérito perder para o time do Flamengo, que é o time mais bem montado do Brasil, ou o melhor elenco da América Latina. Não é demérito nenhum. Mas ter a postura que os jogadores tiveram, isso sim é vexatório. E aí, eu, Lucas Maia, coloco o maior peso dessa desclassificação nas costas dos jogadores. Eu acho que o Arthur Jorge tem muita culpa sim, e o técnico precisa saber mexer e largar suas convicções em alguns momentos, principalmente em momentos de jogos grandes como esse. E aí, demorou demais para tirar o William. Demorou demais para mexer o time. Poderia, no intervalo, mesmo que o Cruzeiro tenha voltado com uma postura um pouco diferente, poderia ter mexido. Deveria ter mexido mais com
com menor intervalo entre as substituições, o Arthur Jorge. Tem os erros dele, de também não ter conseguido mudar a postura do time da beira do campo durante o primeiro tempo. Mas a gente sabe que o jogador precisa entrar ligado. Em jogo de decisão, o jogador precisa ter vontade, precisa ter raça. E vontade é uma coisa muito subjetiva. Eu nem gosto de falar que o cara não teve vontade. É lógico que um jogador jogando no Maracanã tem vontade de vencer. Mas o Cruzeiro não demonstrou a vontade que teve hoje. O Cruzeiro não demonstrou a grandeza que é o Cruzeiro hoje. E a gente pega um recorte do primeiro tempo, mas também um recorte dos minutos finais, quando o Cruzeiro estava precisando fazer o seu segundo gol e empatar o jogo. O Cruzeiro não teve a postura de um time que precisa jogar e ganhar uma decisão. Wagner, sua visão de quem já esteve lá em campo, como explicar o apagão que o Cruzeiro sofreu nesse primeiro tempo, nesse jogo aqui no Maracanã, hein, Wagner? Olha, Lucas, como eu falei no início da transmissão que seria um jogo de xadrez, meu modo de ver foi também. Porque a maneira que o Arthur Jorge escolheu para estar jogando e começando a partida, defendendo mais atrás com seu time e esperando o Flamengo, não surtiu efeito. E dessa maneira o Cruzeiro abriu mão de jogar, ficou se defendendo os 45 minutos iniciais e aí custou muito caro. Se teve um momento em que muita coisa se encaminharia, seria sim o desempenho do primeiro tempo. E aí o Cruzeiro jogou de maneira que não está acostumada, que é ficar se defendendo, e dessa maneira o Flamengo foi cada vez mais criando coragem, ganhando confiança, ganhando terreno. Seus jogadores tocavam mais a bola, tinham mais a posse de bola e arriscavam mais e chegavam mais com a finalização. E aí no segundo tempo o Cruzeiro mudou completamente sua postura, quis ser o Cruzeiro que nós conhecemos, com 3 minutos já teve a oportunidade de fazer gol, teve ali aquele lance que a bola quase entrou, até o VAR ali, vou te falar que para ver no VAR já tá difícil, tá? Já ficou complicado de ver se a bola entrou totalmente ou não. E depois o Cruzeiro chegou arriscando de longe com o Lucas Romero, que acertou um belo de um chute, só que aí depois toma o seu segundo gol. Fica assim um aprendizado, é um time que está em montagem, é um time novo, um time que está sendo feito, como a Dimara falou, para daqui a 2 anos, é um time que está sendo feito para que se jogue no mínimo 3 anos juntos, porque você pegar a maioria dos jogadores que está sendo contratado são jogadores novos. E a equipe que está mais bem preparada, a equipe que está mais madura, que está mais acostumada a ganhar uma Libertadores, hoje demonstrou ser a do Flamengo, infelizmente. Mas futebol é dessa maneira, o Flamengo já está colhendo seus frutos que foram plantados lá atrás, nos dias de hoje, com um elenco muito maduro, muito cascudo, que sabe jogar esse campeonato. Vários desse time aí do Flamengo já levantaram a taça da Libertadores. Então, para eles não sentiram tanto nem o jogo do Mineirão e nem o jogo de hoje do Maracanã, que estavam em casa. E a equipe do Cruzeiro fez uma partida muito boa aqui no Mineirão, só que não foi o suficiente para estar levando vantagem, para estar decidindo lá no Maracanã. E hoje, por um primeiro tempo em que não agradou, que não foi aquilo que a gente se esperava, acredito que até os próprios jogadores não esperavam fazer um primeiro tempo tão abaixo, venceu-se aquela equipe que estava mais bem preparada. Agora é levantar a cabeça, voltar para Belo Horizonte, porque Cruzeiro tem parada dura, tem clássico, tem Copa do Brasil, vai ter que virar essa chave e vai ter que voltar a vencer. Porque clássico você sabe que a cidade para, o estado para e parte do Brasil inteiro para estar vendo como vai ser Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil. E o Cruzeiro precisa de dar uma resposta imediatamente, que é passando pelo Atlético. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!